Boa tarde, alma abençoada, seja bem-vinda à nossa live de domingo. Já vou compartilhar aqui, enquanto o Instagram vai contando que nós estamos ao vivo, eu vou aproveitar para enviar essa live também para contar que nós já estamos por aqui hoje para trabalhar o assumir que nem tudo está tão bem assim, não é verdade? Deixa eu compartilhar aqui essa live. Convidar o pessoal. Vamos lá. Você aí também pode compartilhar. Não sei se você está ao vivo aqui com a gente ou se você está assistindo gravada, mas você pode também fazer o compartilhamento, deixar o seu comentário, a sua dúvida. Já toca aí e compartilha as informações com quem precisa ouvir. Pronto. Já enviei aqui. Bem-vindos, bem-vindas. E hoje a live ela não vai ser muito motivacional, não. Aí eu fiquei pensando nisso. Vou esperar a Cintia entrar aqui. A Cintia é uma mentorada minha. Se ela ouvir eu falando que as minhas lives são motivacional, ela vai me puxar a orelha. Porque assim, a live não é motivacional, mas que dia que foi motivacional? Porque as lives, tô falando da Cintia, a Cintia entra. Estava aqui, Cintia, falando sobre você e deixando claro aqui que hoje eu não vim aqui para live motivacional. Aí eu falei, se a Cintia estivesse aqui nessa live, ela falaria. E que dia que foi? É porque as minhas lives são motivacionais, é um despertar. É por isso que às vezes eu pareço que eu tô assim batendo muito em vocês, mas não é. É para realmente trazer você para a verdade. Eu não venho aqui falar para você para te animar, para trazer emoção barata. Eu não venho aqui para falar para você que vai ser fácil, que não vai doer, que vai ser rápido. Não. E a nossa live hoje, ela é para trazer você para um lugar de verdade. As nossas lives de fevereiro, hoje iniciando as lives de fevereiro, são lives para trazer você para o lugar da verdade. E aí? O que está acontecendo? Que lugar da verdade é esse, Gisleide? Você já parou para pensar que existe algo acontecendo não vou falar contra, mas que tem algo que está adoecendo as mulheres fortes, as mulheres inteligentes, as mulheres boas, as mulheres espirituais. E você sabe o que está adoecendo essas mulheres? Qual é a doença do século? E essa doença é a necessidade de fingir que está tudo bem. Bem-vinda, Adriana. E antes da gente falar de motivação, de falar de liderar, de autoliderança, de liderar a si, a gente tem que trazer esse lugar de verdade. O porquê nós estamos resolvendo o não está tudo bem com tá tudo bem. Com essa grande mentira. E para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sou Gisleide Moraes e eu sou autora do livro Pare de se curar com está tudo bem. Que a verdadeira mudança, ela acontece quando a gente assume esse lugar de verdade. E eu quero te perguntar, você está bem? Ou você está sendo só funcional? Me conta. Você está bem ou você só aprendeu a funcionar?
Como que está sendo a sua realidade? Eu hoje, quando as pessoas perguntam para mim, tá tudo bem? Eu dou uma parada, eu respiro, eu faço uma análise se está tudo bem. E se eu acreditar que é um lugar de verdade, de está tudo bem, eu respondo. Sim. E se não, eu respondo, me abstenho de responder. Porque pode ser que não esteja tudo bem aí e você esteja apenas funcionando. E eu já falei, a mentira e a reclamação é oração pro diabo. E quantas vezes você está destruída, você está no fundo do poço, mas você aprendeu que para funcionar, que para ser bem vista, que para estar bem na fita, porque você, nossa, é espiritual, é uma mulher forte, é uma mulher inteligente, se viu obrigada a responder, sim, está tudo bem. E quantas mulheres fortes, inteligentes, boas e espirituais estão adoecendo, estão adoecidas, porque aprenderam a funcionar. E eu quero que você me responda, você tá bem ou você aprendeu a funcionar? Me conte. Coloque aí nos comentários para mim. Eu, por muitos anos, aprendi a funcionar. Nunca nada estava ruim. E eu funcionando. E o negócio no fundo do poço, e eu funcionando. Sabe aquela pessoa que você olha assim, fala assim, não, essa pessoa ela não pode ter problema, ela não tem problema. Não tem. Cabeça cheia também é oficina do diabo, tá? Você parou pra pensar nisso? E nós, e aí eu vou falar muito mais de nós, e eu me incluo aqui com você, falo nós, porque eu já vivi isso. Porque eu já estive nesse lugar. Ontem foi a imersão, né, Negócios S.A., e eu falei sobre isso. Por que que é tão familiar quando eu falo com você e muitas vezes eu trago nós? Porque eu já estive nesse lugar também. E se você parar para observar as mulheres do seu ciclo, do teu sistema, seja familiar, seja da igreja, suas clientes, suas amigas, a sociedade, o contexto geral aqui da rede social, dá uma olhada e me fala se não existe uma geração inteira de mulheres que não teve o direito de ser fraca. Você teve o direito de ser fraca? Eu sou filha de uma mulher que não teve o direito de ser fraca. Eu sou neta de uma mulher que não teve o direito de ser fraca. Eu sou irmã de mulheres que não, eu sou uma irmã de mulheres que não tiveram o direito de ser fraca. Eu sou sobrinha de mulheres que não tiveram o direito de ser fraca. Mulheres que amadureceram cedo demais. Com quantos anos que você estava trabalhando? Com quantos anos que você assumiu as obrigações da casa? Com quantos anos que você começou a cuidar dos seus irmãos, seja eles mais novos ou mais velhos? Teve que cuidar de uma avó, teve que cuidar de um pai, teve que cuidar de uma mãe, teve que ir trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Ó, a Cíntia falando, não posso nem pensar em ser fraca. Essa é a geração de onde a gente vem. A gente não pode nem pensar. Essa geração que assumiu responsabilidades que não era dela. Quantas responsabilidades você assumiu que não são suas? Quantas vezes você teve que aprender, que você teve que engolir o choro para poder seguir em frente, para dar conta? Eu sempre falo para vocês que eu observo muito. Porque eu faço estudos sociais, né? Eu trabalho com o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então eu observo, todo lugar que eu tô observando.
E aqui, especificamente nas redes sociais, tem um caso aqui que eu tô analisando, que eu fico olhando assim pra pessoa, aí eu venho com o meu hobby. Qual que é meu hobby? Quem tá aí que sabe qual que é meu hobby? O meu hobby é falar que você precisa constelar, não é? E eu venho observando aqui uma pessoa a qual eu conheço, a gente é colega de profissão, ela é advogada, e hoje ela postou uma foto e eu fiquei imaginando quanta dor. Falei, eu ainda pensei assim, ó, essa pessoa tem que assistir essa live que eu vou fazer hoje. Eu fiquei pensando quanta dor, quanta mágoa, quanta crença, quanta responsabilidade. E isso só de ver a foto e ver a legenda da foto. Porque parece que é muito lindo, gente, esse lugar onde a gente tá. Da mulher que começou a trabalhar cedo, da mulher que é independente, da mulher que não precisa de ninguém, da mulher que dá conta de tudo, da mulher que tá sempre sorrindo, da mulher que tá sempre bonita, da mulher que vai te ajudar você sair desse lugar onde você tá. É muito lindo esse personagem. Só que quando você coloca a tua cabecinha no travesseiro, ou quando a câmera desliga, quando o post passa, é só você que sabe a realidade. E nós vivemos uma geração de mulheres que se curam com tá tudo bem. Sim. Quantas vezes você se curou com está tudo bem? Me conta. Divide comigo. 1, 2, 3, 4, 5, a vida inteira? Me conta. E por que eu sei disso? Porque eu vivi 35 anos. Eu passei 35 anos da minha vida me curando com tá tudo bem. Que eu não tava dando conta de nada, não ter respeito de ninguém, não saber cobrar pelo trabalho, ser dominada pelos clientes, estar infeliz no casamento, estar cansada, desgastada, procrastinadora, infeliz, frustrada, tensa, ansiosa, raivosa. Essa era a maior característica que eu tinha. Gente, eu era extremamente raivosa. E um dia que uma pessoa me alertou, uma pessoa inclusive da saúde mental, muito próxima a mim, me alertou sobre isso. Sabe o que eu fiz? Para de mimimi. Isso é mimimi. Isso é coisa pra gente fraca. Boa tarde, Leane. Olha pra você ver onde a gente chega. Eu conheço muito bem esse lugar. Só que assim... Enfim, a gente já ia ficar 5 horas aqui de live eu contando pra vocês. Aonde esse lugar de se curar com estar tudo bem nos leva. Nos leva ao fracasso, nos leva à inveja, nos leva à raiva. Nos leva a estar perdida na vida. Você já teve a sensação de que você nunca pode ser você? Essa sensação já passou por aí? Me conta. Essa crise invisível do o que eu tô fazendo aqui? O que é a vida? Inclusive, eu tava assistindo um filme, foi até uma indicação, eu não terminei de assistir ele não, gente, depois eu vou terminar e vou falar aqui com vocês. Que é o... os trem de... gente, esqueci o nome do filme, gente. Eu vou olhar aqui agora, peraí. É os trem de... Como que é o nome do filme? Meu Deus do céu. Deixa eu desligar aqui. Eita. O trem... Esqueci completamente. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Peraí só um pouquinho. Que é fantástico. Ó, Os Sonhos de Trem, que chama. Os Sonhos de Trem.
E aí, no início, quando o personagem principal ali, ele faz esse questionamento. Nossa, eu tô gostando do filme, um filme bonito, que traz essa questão da natureza, da questão das crenças, da questão da gente não ter identidade, e isso começar ali na infância. Eu achei muito interessante. E ele tem, né, grandes perdas, eu não vou contar, porque senão o filme vai perder o sentido. Mas eu tô falando para você disso porque a gente vive essa crise do invisível. Essa crise de mentiras, de tá tudo bem, mas na verdade a gente tá num deserto interno. Tá bem o quê? Eu não tô bem com nada, nem com o interno, nem com o externo. E eu tô contando isso para vocês, que isso também aconteceu comigo, não é vitimismo. Não é pra... Não, a Gisleide, não é vitimismo. Eu não tô querendo aqui falar para você, olha, nossa, como foi a vida dela. Não é sobre isso. É sobre... E aí, né, eu falando do filme, é porque gente, eu fui uma locomotiva sem rumo. Uma locomotiva sem freio. Que passava por cima de tudo e de todos. E o que muitas vezes é vendido como autoestima, como uma mulher empoderada, como uma guerreira, não passa de uma pessoa frustrada. De uma pessoa que sempre está trabalhando muito, de uma pessoa que está sempre exausta, de uma pessoa que não flui. Já parou para pensar nisso? Às vezes você está aqui nas redes sociais ou você tem convivência na sociedade com pessoas e você está clamando, nossa, como eu gostaria de ter a vida dessa pessoa porque é perfeita. E é um invisível. Bem-vindo, Mirelle. E é um invisível que ninguém acessa. Porque é só você que tem acesso a isso. E você tá vivendo esse invisível? Tá vivendo nesse lugar de mentira? Nesse lugar de tá tudo bem? Será que tá bem mesmo? Ou você assume que não tá bem, que você tem que fazer algo a respeito, ou você vai continuar vivendo nesse lugar pesado, sobrecarregado. Você vai continuar sendo uma locomotiva sem freio. É bom, né? Eu gosto quando o campo ele é um lugar muito lindo de estar quando a gente aprende a ler ele. Ontem, eu nos meus estudos sociais, né? Ontem eu passei por um processo de um estudo, e aí eu vim para casa e eu dormi muito. Eu sou uma pessoa, gente, que acorda às 5 horas da manhã, sábado e domingo, tá? Eu tô com a cara meio inchada, você quer dormir. E eu dormi, acordei hoje, era 9 horas da manhã, quase 10 da manhã. E eu falei, meu Deus, que sono, hein? Tava cansada. Ontem foi 3 horas e 20. A Cíntia tava na imersão, né? Carreiras Negócios SA. Foram 3 horas e 20 direto. A gente fez um intervalinho de 5 minutos. Eu falando, eu dando aula, eu ensinando, eu mostrando para vocês. E de uma semana de muito atendimento. E uma semana de muita entrega. E aí ontem eu deitei, assim, não era nem 8 horas da noite. Ai, acordei hoje, era 10 horas da manhã. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Gente, eu acordei. Meu celular tava sem bateria. Bem-vinda, Jorge. Bem-vinda, Fabiana. Olha pra você ver. E a gente tem que passar por esses lugares. E aí, né, hoje, quando foi agora à tarde, falei, eu antes da live eu vou assistir esse filme. Achei que ia dar tempo, mas acabou que não deu tempo. E aí, né, eu falando aqui de uma locomotiva. Isso está escrito no meu livro,
né, da locomotiva sem freio que eu era, e eu assistindo um filme que fala sobre trem, que, enfim, tem todo um contexto ali. Vocês vão gostar. Os Sonhos de Trem. Sonhos de Trem, tá no Netflix. Assista, tá? Eu não terminei de assistir não, mas é uma grande reflexão pra gente fazer pra vida da gente. E assumir que não tá legal, gente. Que não tá bom a relação com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a avó, com o periquito, com o trabalho, com a empresa, não tá bom. Gi, mas como assim? Eu não posso reclamar porque você vive falando que reclamação é oração pro diabo, que a gente não pode ficar falando dos problemas. Eu não tô falando que você possa ser infeliz. Problemas são adversidades da vida. Todo mundo tem. As adversidades do cotidiano. Assumir que não tá tudo bem não é reclamar, é reconhecer. E a nossa mudança, a nossa transformação, a nossa cura, o lugar da verdade é quando você assume que não tá bem. Opa, tem alguma coisa aqui que tá errada. Porque se você é ignorante naquilo que não tá bem, como que você tomou a decisão de se transformar? Aí eu assumi, opa, não tá bem. Deixa eu ver aqui como que eu organizo isso. E aí você começa a trabalhar ferramentas de forma consciente para para colocar ordem no caos. É isso que eu queria falar. Para colocar ordem no caos. Como que você corre 1 quilômetro, gente? Correndo. Como que você aprende a orar? Orando. Como que você aprende a falar? Falando. Como que você aprende a andar? Andando. Como que você aprende a ler? Lendo. Tudo você só cura e aperfeiçoa fazendo. E a primeira coisa que você tem que fazer quando alguém te perguntar, está tudo bem? É respirar e entender se você vai falar uma mentira ou se você se abstém da resposta. Porque se abster da resposta é muito bom, tá? É processo de cura. Sabe por que a gente vira um copo sujo? Porque o outro te chama de doida, de sonsa, de sem noção, de procrastinadora, de sem futuro, de enjoada, de gorda, de feia, de magra, de azul, de amarela, de intransigente, de extrovertida demais, de escandalosa. E você dá uma risadinha. Porque é assim ou não é? E aí, sabe o que acontece? Tá tudo bem as pessoas te chamarem assim. Mas tá tudo bem as pessoas te depreciar? Sujar o seu copo? Sujar a sua alma? E você ainda concorda e dá uma risadinha? Ah, não, ela não quis me ofender não, foi brincadeira. Brincadeira coisa nenhuma. Aí você não se impõe e as brincadeiras continuam e você está cada dia mais suja. Cada dia mais perdida. Ó, a Cíntia falando, tá nada bem. Não tá nada bem, não. Se você não entende, se você, nem abençoado, eu não sei que hora da tua vida que essa live chegou até você, mas se você chegou até aqui, eu vou te ensinar uma coisa que você vai levar pro seu coração pro resto da vida. Quando alguém falar algo que te desagradar, e aqui eu não tô falando de criança birrenta, não. Tô falando de mulher adulta curada. Quando a ofensa vir e doer, sabe aquela ofensa que vem, que você sente no corpo? Eu quero que você pare,
respire e de uma forma muito elegante, de uma forma muito consciente, fale para a pessoa: eu não sou doida e eu não gostaria mais que você se dirigisse assim a mim. Eu não sou sonsa. Essa é a minha personalidade, é o meu jeito. E eu gostaria que você não se dirigisse mais assim a mim. E aí você vai tratando isso. A primeira vez que uma pessoa virou pra mim e falou assim: larga de ser louca. Eu virei assim, eu falei: vou deixar pra lá. Eu falei: não vou deixar pra lá. Porque se eu deixar pra lá é mais uma sujeira do outro que chega e vai ficar em mim. Eu não aceito. Porque eu não sou louca. E eu, com muita elegância, respirei e falei assim: não é porque eu sou louca. É por isso, por isso e por isso. A pessoa ficou até azul na hora que eu falei. Acabou. Pronto. Eu resolvi o problema. Adulto resolve a porra do problema. E aqui eu não tô falando pra você ficar com raiva, pra você ofender a pessoa. Eu tô falando pra de forma consciente. Doeu. Sabe aquelas coisas que as pessoas falam que a gente fica sem graça? Que a gente se sente humilhada? Resolve isso. Não leva pra você isso. Gente, a coisa mais boa do mundo quando a gente fala de cura, quando a gente fala de autoliderança, é deixar o outro falar. Deixa o outro falar. E quando ele terminar, você fala assim: peraí, agora, deixa eu te falar uma coisa. E aí você fala como que você se sente. Tenha coragem de falar quem é você. Tenha coragem de falar o que você sente. Esse é o ponto de virada da vida. Chama os outros para a realidade. Até quando você vai ficar aceitando isso? E eu vou ensinar outra coisa. E não é esperar que o outro vai entender não, tá? É pegar o lixo que o outro tá jogando em você e joga nele de volta. Presta atenção no que você tá fazendo. Presta atenção que o lixo que você tá acumulando na tua alma. Tá sobrecarregada, tá cansada, tá doente? Porque pega o ruído do mundo todinho e obriga a sua alma a ouvir. Bem-vinda, Elisânia. Gente, assumir que não tá tudo bem dói. Porque a gente vive numa fantasia, num mundo fantasioso, de que eu não posso reclamar. Eu não posso ser feliz. Ai, meu Deus. Eu sempre esqueço. Lei do pensamento positivo. Só que ninguém te ensina. O povo só ensina a minha verdade. Eu venho falando isso pra vocês. O povo só ensina que é separar. Ai, obrigada, eu agradeço. Ai, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Felicidade foi amor. Ninguém te conta que não é falar, não é ver, não é escrever. Não é esses verbos. É sentir. Pensar, sentir, ritualizar. Pensar, sentir, ritualizar. O escrever, o falar, são técnicas que vai fazer o seu sentir ser forte. Porque quando você fala, oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. E não tá, é mais uma mentira que você condiciona seu cérebro, seu corpo e a sua alma. É mais uma sujeira que você joga em você. Deixa eu te ensinar outra coisa. Sabia que você não é obrigado a responder tudo que te pergunta? Sabia disso? Ou não? Não sabia, tá sabendo agora. Nem toda pergunta merece uma resposta. E muitas vezes você tá adoecida porque você quer dar resposta para tudo. Você quer justificar tudo. Você quer justificar a sua existência nessa terra. Porque você passou uma vida inteira tendo que justificar que o seu nascimento não era um erro. Que você não é um erro. E agora você justifica tudo para todo mundo? Você justifica tudo para você com está tudo bem? E não se cura.
Porque vive uma vida só de justificativa. Tô falando verdade ou tô mentindo? Tem alguma mentira aqui no que eu tô falando pra vocês? Eu vejo tantas, na verdade, mulheres aqui que estão adoecidas. Eu tenho tantas mulheres que estão ao meu lado, que estão adoecidas. E que você olha assim e você fala assim, não, tá tudo bem. Esses dias eu tenho uma mentorada minha, ela chegou na sessão dela revoltada. Porque uma pessoa muito conhecida, exemplo no casamento, chegou e contou uma história ali que tá vivendo com ela. Acontecendo com ela, né? E ela falou assim, mas como que pode? Essas pessoas são vistas como casal 20, o exemplo de casal. E aí eu tratei isso com ela. Falei, deixa eu te explicar uma coisa. A vida do outro não é espelho pra verdade da sua, não. Pra verdade de ninguém. Gente, coração é terra que ninguém anda. Muitas vezes nem a gente sabe o que tá dentro do nosso coração. Imagina saber o que tá no coração do outro. Para de achar que a felicidade é o carrão, a casona, o marido, os filhos lindos. E que tá tudo bem. Será mesmo? E as pessoas não aceitam. E muitas vezes, eu falo muito isso, a gente cobra tanto de Deus uma posição sobre a nossa vida, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Se você mesmo se posiciona, se você mesmo não sustenta, não tem autoliderança, como que Deus pode fazer alguma coisa por você? Como que Deus pode levantar você do vale de ossos secos? Sem que você abra a boca e profetize. Eu amo Lázaro, a história de Lázaro, porque ela é o skin perfeito, a metáfora perfeita de um processo de transformação e cura. Lázaro tinha uma doença. E Lázaro morreu. E Lázaro foi sepultado. E Lázaro era o amigo querido de Jesus. E Jesus é Deus. E ele era próximo. E eles se amavam. Mas mesmo ele ser próximo e amar a Deus, não o livrou da morte. Ele morreu. E aí, Jesus foi lá para ressuscitar, para resolver o problema do Lázaro. E Jesus falou assim, tirem a pedra. E tiraram a pedra. E Jesus falou assim para Lázaro, que tinha um problema e estava morto. Levanta e vem para fora. Lázaro estava morto há 4 dias, todo enrolado em faixas. Jesus não poderia ter tirado a pedra? Jesus não poderia ter tirado Lázaro lá sem nenhuma atadura? Mas a história vai nos contar que ele falou, levanta e vem para fora. Jesus não poderia ter entrado? Ação, gente. A transformação, a cura, o poder de Deus sobre a sua vida exige uma ação. Exige um fazer. E enquanto você ficar aí nessa de que tá tudo bem,
você não ressuscita. Você não levanta. E você não sai dessa caverna. Outra coisa que eu vejo muito é uma coisa que me tocou agora no coração de falar pra vocês, que eu vejo, né, que é essa falta de direção. Porque Jesus falou pro Lázaro, vem pra fora. E lá em Ezequiel, quando eu falo do vale de ossos secos, Jesus falou, né, para Ezequiel ir profetizando, e tinha os ossos, e aí mandou juntar, e juntou, e aí mandou nascer lá a carne e o músculo, e nasceu, e aí mandou se constituiu, tem lá uns 5 atos, uns 4 ou 5 atos, e até que se tornou ali um exército. Mas o que eu quero trazer para você com esse ensinamento? Uma coisa que me ajudou muito, que me ajuda muito, que me fez evoluir muito rápido, que faz isso muito rápido, em processo de cura e de percepção e de crescimento como ser humano, é a linha que eu mantenho. Eu mantenho um foco. Porque sem foco, não tem motivação, não tem constelação, não tem despertar, não tem nada que vai fazer com que você continue olhando lá na frente. Você não está olhando o problema, você está olhando lá na frente. E eu vejo muito vocês procurando muito tipo de cura. Sabe? É muito fio solto. E eu busquei no Senhor, na palavra de Deus, a cura. E eu fui levada ao mundo sistêmico de forma mais profunda. E eu trabalho esse mundo sistêmico. E eu estudo a evolução no mundo sistêmico. E eu vou tratando através das feridas, dos traumas e dessa rede familiar. E como essa rede familiar e a história afeta o restante da vida. E eu vou entendendo esses padrões, mas tudo numa linha só. Sabe? É bem reto mesmo. E eu vejo as pessoas muito dispersas. Eu vou pra cá, eu vou pra ali, eu vou pra cá, não, agora eu vou fazer isso, fazer aquilo. Mas a pessoa, simplesmente, ela não para pra ouvir o próprio coração. Não é o que eu tô falando pra você que é o certo pra você. Não é o que o fulano, o ciclano, não sei quem falou pra você. A gente tem que sair dessa posição de infantilidade e assumir a responsabilidade. Mas primeiro, parar e sentar e fechar o olho e ouvir o coração. Começar a sentir o teu coração batendo. Entender o ritmo de pulsão da tua vida. Respeitar a si. Reconhecer que doeu, que dói. Reconhecer que esse lugar não serve mais pra você. Mas aqui eu não tô falando pra você fazer nada. Eu tô falando só pra você reconhecer. Só que aí tem um outro passo do processo de transformação, que é o desespero para que passe logo. Que aí é um lugar que na filosofia sistêmica a gente chama de exclusão. Aí sabe o que eu excluo? O não tá tudo bem. Aí as pessoas eu continuo afirmando para os outros e para mim mesma que está tudo bem. E eu não incluo na minha vida o não tá tudo bem, não. Opa! Bem o quê? Porque me ensinaram que reclamar é coisa de gente chata. Eu sei que quando a pessoa pergunta tudo bem, ela não quer ouvir a minha história. Ela tá perguntando só por educação. E por que você vai responder só por educação? Você é igual aos outros? A sua mãe não dizia pra você que você não era todo mundo? E dá o direito. Eu faço muito esse exercício na mentoria Plano de Ação 90 Dias. Se dê o direito de fazer pelo menos uma vez na vida o que você quer. Quando eu tenho que tomar uma decisão, por exemplo, não tá lá nas minhas anotações, que eu tenho um caderninho, né, gente, que eu anoto ali o que tem que fazer durante o dia e tal. Eu tô em dúvida em 2 coisas que eu tenho que fazer. Eu paro e penso, o que eu quero fazer agora? E se o que eu quiser fazer agora é deitar e dormir, eu deito e durmo, sabia?
o que eu quero fazer agora. O que faz sentido para mim agora. Isso é libertador. Porque talvez você esteja aí, você que está me ouvindo, cansada, sem um motivo aparente. Porque a pessoa que exclui, ela vive cansada sem motivo aparente, ela não tem prazer na rotina, não tem clareza, não tem propósito, vive em conflito familiar, tem medo do futuro, tem medo da escassez. A fé esfria. Porque ela é amada de Lázaro, mas não acredita. Quer dizer, é amada de Jesus, mas não acredita que Jesus vai vir fazer alguma coisa para ajudar no problema. Autoestima ferida. E uma pessoa que está dessa forma não tem cliente, não faz dinheiro, não planeja, não pensa a longo prazo. E quando pensa no futuro, só pensa que vai viver debaixo da ponte e vai passar fome. Só. Não pensa outra coisa positiva. É verdade ou mentira o que eu tô falando? Deixa nos comentários. O problema não é a dor. O problema é normalizar essa danada dessa dor na tua vida. Normalizar o trauma. Tratar o seu trauma como uma identidade. Você não é o trauma. O trauma é um evento que aconteceu na tua vida. E existem cicatrizes. E aí a gente trata as cicatrizes e ressignifica elas. Mas enquanto você normalizar os outros te esculachando, o quanto você normalizar esse cansaço, essa ira que você tem, você não transforma. Não transforma. E continuar resolvendo seus problemas com tá tudo bem, é o quê? Adiar a cura? É ou não é? E na visão sistêmica, tudo é visto, gente. Tudo é olhado. Tudo se repete. E enquanto mais eu excluo, quanto mais eu nego, eu falei muito disso na imersão ontem. Na questão do curar a mãe e o pai ali. E é muito claro, né? Quando tinha uma participante que ela falou assim: a família nunca vai se curar, é sempre um caos. Não tem paz na família. Tá excluindo. Isso é negar. Isso é sentença. E negar, ficar maquiando as coisas, a vida vai te cobrar um preço pesado demais. Cobra ou não cobra? E cobra, porque eu sei o quanto foi pesado. A autoliderança, quando a gente fala dessa autoliderança, desse empoderamento, de ser uma pessoa transformada, de ser uma pessoa curada, gente. A primeira coisa é ter inteligência para se posicionar, para assumir a verdade, para assumir um lugar nessa vida. Nossa, semana passada eu constelei uma pessoa, eu fiquei muito impactada, que a pessoa, ela sentia como se ela não tivesse nascido. É como se ela não existisse. Vocês estão entendendo a dimensão disso? A pessoa sentir que ela não existe. E eu fiz um trabalho de constelação, a gente fez um trabalho ali muito lindo nessa questão de volta ao útero, a esse lugar. Nossa, muito lindo. E muitas vezes isso pode estar acontecendo com você. Gê, eu não tenho propósito, eu não tenho missão, não sei nem o que é isso. Às vezes você ainda não nasceu. Você está tão preso nas dores da sua concepção que você não nasceu. E se você não nasceu ainda, como que você se autolidera?
Forte isso, né? Eu tenho oportunidade de viver tantas coisas extraordinárias sendo uma consteladora, porque é a gente tirar a pessoa de um lugar, de um limbo. E você já se deu o direito de ser você hoje? Gi, eu não sei quem eu sou, tá tudo bem. Tá tudo bem se você não sabe quem você é. Você é cristã? Você tem convicção em Jesus? Você tem convicção em Deus? Você conhece? Você sabe que tem uma força maior que criou tudo isso? Passa a saber o que ele sabe sobre você. Ele pode falar quem é você. Nossa, senti falando muito forte, até me emocionei aqui. É. Vocês não sabem, gente, o que eu passo dentro do consultório, não. Não é sobre que a sua concepção, que sua mãe, que seu pai, que o periquito, que o cachorro, que não sei quem falou pra você que você é o que Deus diz que você é. E você é sopro divino. E você é sal da terra. E você é luz do mundo. E você é abençoada. Você é amada. Você é próspera. Você é abundante. Você é filha de Deus. E tem uma parte divina dentro de você. Então assuma essa postura de filha do rei, de autoliderança. Quer transformar? Quer se curar? Vou dar um conselho para você aqui de graça. Que eu não dou conselho de graça não, viu? Tem que passar pix. Quem me conhece aqui sabe. Gil, eu não tenho dinheiro pra fazer constelação, eu não tenho dinheiro pra fazer curso, eu não tenho dinheiro pra fazer mentoria, eu não tenho nada. Então você vai parar. Você vai observar a natureza. E você vai começar a estudar sobre Deus. Coloca vídeo no YouTube, coloca lá o que Deus fala sobre mim, as qualidades de Deus, enfim, vou indicar o Hernandes Lopes, que é maravilhoso os vídeos dele. Começa a ouvir pregação. Não tô falando de pregação motivacional, não. Eu tô falando de pregação expositiva. Igual o Hernandes faz. Igual o Subirá faz. Quem é que é bom, que é bom também? Tem uns muito bons. E começa a estudar Deus. Começa a estudar para você entender quem você é. Aí depois você vai pro resto. O resto é consequência. E essa autoliderança, assumir que não tá tudo bem, ser líder de si, é parar de mentir para você. É parar de fingir força. É parar de sobreviver e começar a viver de verdade. É só aí que a vida move. Eu não sei no que você acha que você... Eu não sei, se você fechar os olhos agora e eu falar assim pra você, eu sou, o que vem na sua mente? Às vezes você pode pensar que você é fracassada, que você é pobre, que você é triste, que você é infeliz. Eu não sei se vai vir uma coisa positiva ou negativa. Mas não use isso contra você. Analise isso e entenda o contexto, o significado da palavra e como isso chegou até você. Quem falou isso para você? De onde que vem isso? Aonde você ouviu isso? Qual foi o episódio da sua vida que fez você viver com essa sensação? Aí você se cura. Aí você se autolidera. A vida só se move quando você se move para a verdade. Você está procurando a verdade ou você está procurando pílula mágica? Estudar, se dedicar, ler. Eu não sei qual é a sua dor,
Mas procura descobrir por que é essa dor. E aí eu não tô falando em olhar só pra você, não. Tô falando em estudar. Por que a pessoa que tem essa dor tal é assim? O que a filosofia bíblica fala pra mim? O que a palavra de Deus fala pra mim? O que os judeus lá que escreveram a Bíblia, o que Paulo falava sobre isso, o que os evangelhos falam sobre isso, o que Jesus falava sobre isso? Gente, eu tô lendo um livro que fala Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, que é assim, surreal de fantástico. Tenha mais ação. Tenha mais poder de cura. Eu falo. Ai, eu sempre tô compartilhando aí os feedbacks, né? Ai, porque a Gisleide faz isso, faz aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, eu sou só ferramenta, eu não faço nada. Eu só oriento. Mas a pessoa, para ela chegar lá e ela ter o resultado, ela tem que ter a ação de me procurar, a ação de marcar uma constelação, ou uma consulta, ou uma mentoria, não sei. Tem que se mover. Foi eu que fui mover atrás de ninguém, não. Eu posso te ajudar, eu posso te auxiliar, mas não posso fazer nada por você, não. Jesus salvou Lázaro da morte, mas tirou as ataduras dele? Então, assim, gente, Jesus tem muita coisa para ensinar pra gente, viu? Nossa, meu Deus. Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Vou ensinar outra coisa pra vocês. Eu adoro, gente, eu adoro ensinar as coisas pra vocês. Tá perdida? Não sabe que decisão tem que tomar? Pergunta pra Jesus. O que Jesus decidiria nesse caso? O que Jesus falaria? Como que Jesus se portaria? Qual decisão Jesus tomaria? Gente, isso é muito bom. Isso é cura. Mas para isso você tem que conhecer ele também, né? Tá lendo a Bíblia? Conhece pelo menos os evangelhos? Falei, essa semana eu terminei mais uma jornada com o Dom. 5 anos. Então nós fizemos a jornada pelo Evangelho de João. 30 dias. Todo dia a gente lia um. Minhas amigas. Minhas amadas, minhas abençoadas. Ou você se movimenta, ou você assume que não tá tudo bem, ou você perece. Ou você continua sendo essa geração. Bem-vinda, Elaine. Doente. E assim, ó. Gente, inala o ar e me fala se não tem um cheiro de que não tá tudo bem. Se não é gente, é visível que não tá tudo bem no mundo inteiro, com as pessoas tudo, em todo país, em toda cidade, em tudo. Mas parece que é um crime falar. Não parece? Você tem essa sensação? Eu não sei se é só eu que tenho essa sensação. Parece que se eu falar, meu Deus, porque nós vivemos a era das pessoas espiritualizadas e curadas também, né? Nossa, parece que se eu falar, eu vou ser julgada. Meu Deus. Sentença de morte para elas. É ou não é? Todo mundo bem, todo mundo vendendo, todo mundo milionário, todo mundo lindo, todo mundo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você olha e fala assim, gente, que loucura que é essa? Que mundo que é esse? O que está acontecendo? Assumir que não está tudo bem é o primeiro passo para a verdadeira cura. E se você não leu o meu livro, compre meu livro, tá aí no link da bio. Tá lá no Kindle. R$ 9,99. Você vai entender do que eu tô falando. Tudo bem? Aí você me responde. Aí agora você vai ficar pensando. Gente, toda vez que eu vou responder se tá tudo bem, eu fico pensando, será que tá tudo bem mesmo? A cura começa quando você assume que nem tudo tá bem. E tá tudo bem. Não tá bem. Tá tudo bem. Gente, as pessoas olham o caos como uma coisa ruim. Mas o caos não é um lugar ruim. É um lugar bom. Porque estando no caos e você vendo que tá no caos é o lugar de você crescer.
lugar de você ir pro mais. Porque se tudo estiver bem, você entra na zona de conforto. Como que você vai crescer? Como que você vai amadurecer? Como que você vai pro mais? Se você ficar nesse que tá tudo bem. E aí, eu quero fazer um convite para vocês. Hoje é dia 1º de fevereiro. Agora, dia 7 de março, nós temos a segunda edição do Sistematicamente Desperta, onde o tema vai ser esse: pare de se curar que está tudo bem. No primeiro a gente trabalhou, né? Tudo que você deseja tá em você. E agora a gente vai trabalhar, né? Vera, Nanda e eu, presenciar uma imersãozinha de 6 horas para ouvir, fazer esses movimentos realmente. Esse movimento, gente, de consciência. O despertar, o Sistematicamente Desperta, é um movimento. Agir é cura, não é transformação. É um movimento de consciência. De você trazer verdades para o seu corpo, de você trazer verdades para a sua mente, de você trazer verdades para o seu espírito. É um lugar onde você vai observar que não está tudo bem. E não é só com você que não está tudo bem, é com todo mundo. Mas que existe uma saída. Então, as inscrições estão oficialmente abertas. Faça a sua inscrição, vem para esse movimento. Se você é de Rio Verde, região, ou se você é mais de longe também e quiser vir, no evento passado, em dezembro, a gente teve gente que veio de Goiânia só para o evento. Então, faça esse movimento. Levanta e anda. E eu te aguardo. Beijo, beijo, beijo. E até a nossa live de quarta-feira. Se essa live fez sentido para você, compartilha nos stories, deixa seu comentário aqui, divide com alguém aí, manda pelo menos para 10 amigas suas que tá precisando ouvir essas verdades, que tá precisando assumir que não tá tudo bem, e vamos compartilhar, montar esse campo de cura, porque se a cura chegou até você, a cura também vai ser muito benéfica para o outro a qual esse vídeo chegar. Então, beijo, 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 espero vocês no despertar e até mais.